Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E esse ambiente onde você está agora, que venha a ser abençoado, é em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidá-lo, como eu sempre faço no início de cada vídeo, convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, né? Que você venha se inscrever e com isso você é sinalizado quando sai conteúdo novo, o qual nós estamos aí nessa caminhada, nessa luta para trazer todos os dias um momento de reflexão com um tema específico, para que a gente venha aprender um pouco mais sobre ele com o direcionamento da Palavra de Deus, né? Então esse é o objetivo do nosso canal, que nós venhamos a aprender o que a Palavra de Deus diz e pode nos ensinar referente a alguns temas específicos, temas do dia a dia, dúvidas, algumas questões e tudo mais. Então, a Palavra de Deus, ela é um manual de vida que nos ensina a sermos melhores, a agir de uma melhor forma, não ser melhor um do que o outro, mas a gente ser o melhor que a gente pode ser, né? Então você que está nos acompanhando, deixa aí o seu joinha para dar aquela fortalecida, para que o algoritmo na plataforma ele venha compreender a relevância do canal, para que essa palavra que nós vamos aprender hoje, nós vamos refletir, venha alcançar mais vidas, tá bom? Conto aí com o seu apoio. Pessoal, então assim, o tema que nós trazemos hoje é esse. A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus, né? E eu não coloquei ali no enunciado, mas o texto de referência é 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, né? Então já vou até preparar o texto aqui. 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pronto. Já está preparado aqui. Então vamos lá. Então assim, é um tema bem interessante, né? Chamativo. E na realidade assim, muitos de nós enfrentamos momentos de rejeição. Seja na família, no trabalho, entre amigos ou até mesmo em ambientes religiosos, né? Sentimos o peso de não sermos aceitos, né? O olhar humano, ele é limitado, julga pela aparência, pela posição social, pelas capacidades visíveis. E tem pessoas que têm muita capacidade. Demais, né? É aquilo que está ali dentro, pronto para desabrochar como uma flor, né? Mas às vezes até a própria pessoa não sabe disso, né? Mas Deus não se baseia em critérios humanos. Ele olha o coração e escolhe segundo seu propósito eterno. A rejeição dos homens não tem poder de anular aquilo que Deus determinou. Isso é tremendo. Então, a rejeição dos homens não tem poder para anular aquilo que Deus determinou. Muito forte isso. Então vamos dar uma olhada ali, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que é o texto de referência, para ver o que pode nos falar sobre isso. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, né? Aqui é bem conhecida a história, né? Samuel vai até a casa de Davi, né? E lá os irmãos, né? Todos ali, vou usar essa palavra,
perigoso, opa, vai escolher e tal. E no fim das contas, Deus surpreende porque escolhe aquele com o maior coração. E a escolha foi Davi, né? Ou seja, é uma escolha que é totalmente contra a ótica do homem. Porque o homem olharia ali, não, mas esse aqui, olha, esse aqui é diferente, ó, esse aqui. E no fim das contas, o menos provável para o homem é aquele que Deus escolhe, né? Então vamos lá para o primeiro tópico, que é Davi, esquecido pelos homens, lembrado por Deus, né? Então assim, quando Samuel foi à casa ali de Jessé, todos os irmãos de Davi foram apresentados, né? Mas Davi, o mais novo, estava no campo cuidando das ovelhas. Nem o pai, nem os irmãos, nem Samuel lembraram dele. Mas Deus já o havia escolhido como rei de Israel. E assim, a escolha de Deus, ela não depende do reconhecimento humano. Jamais, jamais. Porque para os homens era apenas um pastorzinho de ovelhas, para Deus era um rei segundo o seu coração. E temos ali uma referência em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, também pode ser chamado assim, capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, né? Talvez você esteja esquecido, invisível, ou você foi rejeitado. Às vezes as circunstâncias te rejeitou, te tirou de escanteio, vamos colocar assim, usar esse palavreado mais popular. Mas Deus não se esquece do que Ele mesmo determinou para a tua vida. O homem, ele é falho, né? Hoje é difícil, eu acho que é difícil você perguntar para alguém e a pessoa não ter sentido rejeitado ou ter sido retirado de lado por qualquer tipo de situação que seja, né? Só que esse tipo de atitude que já aconteceu na sua vida, assim como já aconteceu na minha também, Deus não se esquece do que Ele determinou para a sua vida, por mais que o homem tenha te rejeitado, né? Uma referência que nós temos é referente a José, né? O José no Egito. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, mas foi exaltado por Deus. E é engraçado porque os irmãos de José o invejaram e o rejeitaram, lançando-o em uma cova e vendendo como escravo, né? E está lá em Gênesis, vamos ler a palavra de Deus, Gênesis 37, versículo 23, vamos ler a partir do 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, que ganhou do seu pai, né? A túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que mantemos ao nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram José da cova,
e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E é interessante porque a história de José, ela mostra muito para nós, quando a gente começa a analisar o texto, quando a pessoa tem a convicção que é Deus na vida dela. Porque não importa o que ela passe, não importa o que aconteça com ela, Deus continua sendo Deus na vida dela. E ela continua glorificando a Deus mesmo nessas situações, né? E José, mesmo no Egito, injustamente preso, a mão de Deus estava sobre ele. A rejeição dos irmãos não anulou os sonhos que Deus lhe havia dado. No tempo certo, José foi exaltado como governador e instrumento de salvação para sua família e para nações inteiras, né? E está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. E ali, emendando 21, né? Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, assim como os consolou e falou segundo o coração deles. Nós podemos aplicar dentro da história de José da seguinte forma: a rejeição de hoje pode ser o cenário da exaltação de amanhã. Os homens podem tentar calar os sonhos que Deus plantou. E tem muitos que tentam, direto ou indiretamente, por incrível que pareça. Mas ninguém pode frustrar os planos do Senhor. E tem ali, né, uma referência no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Terceiro ponto, Jesus. Rejeitado pelos homens, escolhido como pedra angular. Vamos dar uma olhada ali no livro de Isaías, o profeta messiânico, Isaías. Isaías, capítulo 53, versículo 3. E diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, os líderes religiosos rejeitaram Jesus. O povo clamou: crucifica-o. Mas Deus o exaltou soberanamente. Ali em Atos, tem uma referência, livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, e diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ou este Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, em outra tradução. Então, a rejeição não anulou a sua escolha eterna como Salvador. Pelo contrário, ela só confirmou a glória do propósito de Deus. E através disso, como é que nós podemos aplicar?
Assim como Cristo venceu a rejeição e se tornou a rocha firme da nossa salvação, nós também venceremos porque estamos nele. Assim como diz a palavra, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se somos mais que vencedores em Cristo Jesus, isso quer dizer que sem Ele nós não podemos vencer. Mas vamos lá. A escolha de Deus é irrevogável. Vamos dar uma olhada ali em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, ou seja, o que Deus determinou não pode ser desfeito por homens, circunstâncias ou pelo diabo. Se Deus escolheu, não há rejeição que impeça. Se Deus abriu, ninguém fecha. Isso é tremendo, né? Então, se Deus abriu, ninguém fecha. Aí, com isso, nós podemos chegar a qual conclusão dentro de tudo isso, né? Você pode estar vivendo dias de rejeição. E eu sei como que é. Não é fácil. Incompreensão, né? Ou de repente até abandono. Só que a palavra de Deus, ela garante. A escolha de Deus é soberana e eterna. A rejeição dos homens não é o fim, mas muitas vezes o cenário que Deus usa para manifestar sua glória. A rejeição dos homens não é o fim, mas muitas vezes o cenário que Deus usa para manifestar a sua glória. Davi foi lembrado no campo. José foi exaltado do cárcere ao trono. Jesus foi rejeitado na cruz, mas ressuscitou em glória. Então, não se prenda à rejeição humana. É uma coisa que nós não devemos fazer. Por mais que seja difícil, né? Ser firme. Devemos a nos firmar na escolha divina. Quando Deus escolhe, Ele sustenta, capacita e exalta. Eu vou repetir isso aqui porque é muito forte. Quando Deus escolhe, Ele sustenta, capacita e exalta, né? Mas também a palavra diz: esforça-te, tenha bom ânimo, né? Requer de nós. Deus não vai fazer o trabalho sozinho, Ele vai fazer a parte dele e nós fazemos a nossa, né? A Bíblia diz assim, eu não lembro qual é a passagem, sobre o preguiçoso: vai ter com a formiga, porque o trabalho da formiga ele é árduo, né? Então, que venhamos a fazer a nossa parte e venhamos a entender: se fomos rejeitados, deixados de lado por homens, por pessoas, seres humanos, isso não altera, né, a escolha divina. Isso não quer dizer, porque Deus errou, porque é isso, por aquilo. Porque tem diversas, né, coisas que são ditas, né? Isso que eu estou dizendo aqui, referente à rejeição, dentro do cenário que você está com o teu coração tranquilo, sabendo que você não fez nada de errado. Você foi rejeitado ali sem culpa nenhuma, né? Não é você gerar um problema e aí toda ação tem uma reação, tudo que planta se colhe, né? De repente, eu fui rejeitado porque... Não. Estou falando aqui atitudes premeditadas de homens, de pessoas que te rejeitaram, deixaram você de lado e que o teu coração, assim como Jó, né? Assim como Jó tinha convicção
das suas ações, porém os seus amigos, viram que mediante aquela situação que ele estava passando, é porque ele tinha feito muitas coisas erradas, né? Porque tinha pecado contra Deus. E o que mais tem por aí é amigos de Jó. O que mais tem, né? Então, qual é a mensagem final que nós deixamos? Não se prenda à rejeição humana. Ser firme na escolha divina. Quando Deus escolhe, Ele sustenta, capacita e exalta, né? E abre um parênteses aqui, para aqueles que se esforçam e têm bom ânimo, né? Amém, pessoal? Que palavra tremenda, né? Que palavra tremenda, né? Tem muitas pessoas que estão feridas hoje por pessoas. Tem muitas pessoas que estão... Às vezes a pessoa fala assim, puxa, você saiu... Vou colocar o exemplo da pessoa que saiu da igreja. E nunca é Deus. Né? Nunca é Deus. Tem pessoas que maltratam. Tem. Não estou falando só... Não deveria, né? Porque muitas das vezes a instituição, ela é o refúgio. Ela é o refúgio de muitas pessoas. Só que tem pessoas que precisam... pessoas que precisam aceitar Jesus de novo, sabe? Porque falam, depois pensam, né? E não estão nem aí para as circunstâncias, né? Então, assim... por vários motivos, né? Rejeição no local de trabalho, né? Você começa de repente a se desempenhar, começa a chamar a atenção, né? Na escola, começa a se destacar, um bom aluno. Isso pode acontecer em todos os ambientes. Em todos os ambientes, né? Mas que venhamos a entender que nesse momento de rejeição, nesse momento de deixar de lado, é um momento que Deus trabalha firmemente ali no seu coração. Amém? E que venhamos a ter um coração tranquilo, um coração perdoador, um coração que não carrega mágoas ou tristezas, um coração limpo, né? Até mesmo porque a gente sabe que Deus só vai perdoar aquele que também perdoa, né? Então eu preciso perdoar para ser perdoado, né? E todos os dias nós temos que ser perdoados por Deus, porque todos os dias nós cometemos erros. Pessoal, então por hoje é isso. Palavra, aprendi demais com ela, refleti muito, a gente faz retrospectivas, né? Vai pensando e tudo ali, né? Quase que foge um pouquinho da ótica da reflexão, mas que o nosso grande e poderoso Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para saber lidar nessas situações, né? Se essa palavra falou com você assim como falou comigo, da mesma forma que eu aprendi, eu acredito que você aprendeu também, compartilhe, mande para alguém que está se sentindo rejeitado, né? Para que ele venha entender, para que ela venha entender que isso não vai anular a escolha de Deus. Não vai anular, né? E assim como aconteceu com José, assim como aconteceu com Jesus, como Davi, né? Não vai ser diferente conosco se permanecermos em Jesus. Temos que permanecer em Jesus para que isso venha acontecer, né? Até mesmo porque é algo divino, né? Então vem dos céus. Então, se é algo que vem dos céus, eu não posso esquecer quem está nos céus, né? Não faz sentido isso, né? Tá bom? Seja um canal de bênção, manda para alguém, compartilhe, manda essa mensagem. E você que gostou, você que tem algo a comentar, coloque aí nos comentários sua opinião, né? Aí, tudo certinho. Ative as notificações, se inscreva no nosso canal, né? Se tiver uma sugestão de tema, coloque aí embaixo que nós vamos trazer juntos e aprendermos juntos aí nos nossos momentos de reflexão, tá bom, pessoal? Deus abençoe sua vida, fica com Deus e eu te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.